pelo barulho que fazia, dava para perceber assim que ela vinha em alta velocidade. E conforme acertava a pedra, parece que o meu susto, eu assustava, né? Óbvio, e aí eu escutava umas risadas. É como se isso que estava jogando até mim estava se divertindo e me assustava. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Zoucas, olá, ouvintes. Eu me chamo Giovana. Eu sou natural da região de Ipatinga, em Minas Gerais, e eu moro em Jundiaí, São Paulo, desde muito pequena. Um dos relatos que eu vou contar, eles aconteceram sempre na mesma casa, né? Então, até os meus 10, 11 anos, eu nunca tinha visto nada, nem ouvido nada. Então, quando eu tinha 11 anos, eu me mudei, né, com a minha família para uma casa, né, e que era num bairro, que é numa área rural, aqui em Jundiaí mesmo, mas é numa área rural. Inclusive, hoje, esse bairro, ele nem existe mais, ele se tornou um parque, porque tinha muitas árvores e virou uma área de preservação. Nessa época, quando eu me mudei para lá, foi mais ou menos 91, 92. E tudo que aconteceu, outras coisas mais, mas hoje eu não vai dar para contar todos, né? Mas todos os outros relatos também que eu possa voltar aqui para contar, vai ser sempre nessa época e nessa mesma região. Isso que aconteceu deveria ter uns 14 ou 15 anos, isso deveria ser aí por 94, 95, mais ou menos. Eu estava voltando da escola, eu estudava à noite e eu morava, como eu já disse, eu morava nessa casa que era numa área rural, tinha bastante mato e eu tinha que andar por uma estradinha de terra, uma estradinha bem estreita que tinha mato dos 2 lados, né? E a minha casa era a última casa, então não andava muitas pessoas por ali, normalmente eu passava sozinha mesmo. Não era uma área particular, então só quem morava ali que entrava mesmo. E mesmo assim, neste horário, né, umas 10h30, 11 horas da noite, não eram muitas pessoas que passavam por ali. E eu, como que tinha que voltar da escola, né, eu acabava passando ali todo dia esse horário. E, como eu disse, tinha muito mato. Logo quando a gente mudou para lá, o meu pai era aposentado, ele gostava muito de plantação. Ele limpou a terra, né, tirou todo o mato, fez uma cerca de bambu, ele cortava o bambu e colocava assim um do ladinho do outro, fez uma cerca que pegava esse caminho todo para proteger a plantação dele. E ele tinha feito nessa época uma plantação de milho lá. E o milho, para quem já viu, né? Todo mundo já deve ter visto, né? Nem que for por foto, uma plantação de milho. Os milhos ficam todos um do ladinho do outro. Então ali no meio da plantação não sobra muito espaço para caminhar livremente assim. E para justificar o que eu vou falar, porque eu ia passando por essa estrada por várias vezes e vinham umas pedradas vinham bem de longe e acertavam na cerca de bambu, como se fosse para me acertar essas pedras, mas nenhuma pedra nunca me acertou. Isso não foi só um dia, foram vários dias e várias pedradas, né? As pedras vinham na minha direção, elas acertavam na cerca, mas na minha direção. Elas não atravessavam pro lado da estrada que eu tava, elas paravam na cerca, faziam um barulho enorme. E eu aumentava o passo às vezes, as pedradas continuavam vindo e ela sempre pegava na minha direção, ela não pegava nem mais para frente de onde eu tava e nem mais para trás, mas sempre ali, na minha direção. Mesmo que nenhuma pedra nunca tenha atravessado, e elas vinham em alta velocidade pelo barulho que fazia.
dava para perceber assim que ela vinha em alta velocidade. E conforme acertava a pedra, parece que o meu susto, eu assustava, né? Óbvio, e aí eu escutava umas risadas. É como se isso que estava jogando a pedra em mim estava se divertindo em me assustar, né? E eu andava, ia muito rápido para casa e chegava em casa e trancava a porta, ia lá no quarto do meu pai para ver, porque às vezes eu até pensava que podia ser o meu pai que saía de noite para ver se tinha alguma capivara, né, estragando a plantação. Mas todas as vezes eu chegava em casa, eu ia no quarto para lá se meu pai estava em casa. Meu pai sempre estava em casa. É que meu pai não ia fazer uma coisa dessa também, mas na hora a gente imagina, será que é meu pai? Porque o que você vai imaginar? Que você caminhando e vindo umas pedradas na sua direção e aquelas risadas, né? E ali nesse local sempre aconteceu muita coisa assim desse tipo, né? Inclusive, inclusive em outros relatos de outras pessoas eu sempre vejo eles falarem de uma bola, de uma esfera, né? Assim, no céu. E inclusive eu estava ouvindo esses dias o relato de um outro rapaz, ele falou de uma esfera, e é como se fosse um neon, isso também eu já vi lá nesse mesmo local, uma esfera no céu, é até uma coisa bonita de se ver, só que não tem explicação, né? É uma bola assim enorme, azul neon, e é engraçado porque ela é uma bola assim clara, mas ela não clareia aí em volta, ela só tem aquela luz mesmo dela, né? E quando eu vi também essa esfera, eu achei até bonito, sinceramente, eu achei muito bonito, ela é uma coisa bonita de se ver. Isso. E depois ela foi diminuindo de tamanho, na verdade é como se ela estivesse se afastando, mas em linha reta, não assim para a direita nem para a esquerda, ela ia se afastando até sumir. E tem várias coisas, né, que eu ouvi lá. Eu vou contar mais uma coisa também que aconteceu ali nessa mesma casa. Um dia, como eu estudava à noite, eu era uma adolescente, eu não trabalhava, né? Então eu acordava tarde. Então, às vezes, você acordava assim no quarto e eu morava literalmente assim, era como um sítio lá, tinha as plantações do meu pai, tinha galinhas, né? Então fazia aquele barulho das galinhas lá fora, tinha galinheiro. E um dia eu acordei, estava no meu quarto e fiquei na cama, né? Acordei e fiquei na cama. E mesmo sem abrir o olho, você percebe que tá claro. E a janela do meu quarto, ela era um vitrô, não tinha assim a janela. Então quando clareava, quando amanhecia o dia, clareava o quarto todo. E tava bem claro já. Então eu acho que esse horário já devia ser umas 8, 9 horas. E eu ouvia os meus pais conversando lá fora, do lado de trás, porque do lado de trás da janela as galinhas ficavam soltas no quintal, então eu escutei os meus pais conversando, eu escutei as galinhas ali, né, fazendo aqueles barulho delas, e eu lembro que eu espreguicei na cama, eu estava deitada de barriga para cima, e eu me espreguicei, sem abrir os olhos. Na hora que eu abri os braços para espreguiçar na cama, que eu já ia abrir os olhos, eu senti duas mãos segurando o meu pulso, né? Assim, conforme eu abri os braços para dar aquela espreguiçada, ainda com os olhos fechados, eu senti. E aquelas mãos, cada uma mão segurou em uma do meus pulsos e encostou minha mão na cama, não conseguia me mexer. Aí eu fiquei naquela sensação que você tenta se mexer, mas não consegue. E eu tava acordada, porque eu já tava escutando meu pai e minha mãe conversando, as galinhas fazendo barulho. E eu tentava abrir o olho também, eu não conseguia. E nisso eu comecei a ouvir um sussurro. Uma pessoa falava alguma coisa para mim, com a boca bem próxima do meu ouvido, inclusive eu sentia os lábios encostando no meu ouvido. Eu sentia esses lábios, é como se você falasse bem baixinho, mas com os lábios encostados no ouvido. E eu via que descia pelo meu pescoço, descia até a minha barriga e eu sentia uma pressão no meu umbigo, sabe? Era como se tivesse ali, naquele momento que tivesse acontecendo tudo isso, era como se a pessoa tivesse colocado alguma coisa no meu umbigo, sabe?
sei lá, não consigo imaginar assim, mas eu senti alguma coisa no meu umbigo, fazendo uma pressão. E essa voz, ela sussurrava no meu ouvido, ela descia com os lábios encostados em mim até o umbigo e depois subia até o ouvido de novo. Mas eram uns sons que eu não conseguia decifrar o que era, né? Era como se fosse uma reza. Eu imaginava assim, uma reza baixa, mas que você fosse baixa, que você assim, desculpa, baixa, mas que você não consegue entender, mas também como se fosse em outra língua, né? Como se fosse em outro idioma. E aí eu fiquei tentando escapar, né? E eu tentando me soltar, e daqui a pouco aquilo saiu. Acabou a pressão no meu umbigo, soltou ao mesmo tempo meus braços e eu consegui abrir os olhos. No que eu consegui abrir os olhos, era como se uma fumaça ia se dissolvendo assim no ar. Aí eu consegui levantar, né? Aí consegui levantar, sentei na cama, falei, e eu senti ainda, sabe quando você, vamos supor, você toca o seu corpo e você tira a mão, você sabe, o toque ficou ali. E eu senti ainda aquele toque que tinha ficado nos meus braços, né? E no meu umbigo. E, enfim, né? Tem várias outras coisas, mas, né? Agora não dá pra contar tudo. Eu volto numa outra ocasião e conto. Desculpe os erros, né? Os gaguejos, porque é a primeira vez que eu tô contando isso, né? Aqui. E espero que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem com Deus. Você tem uma nova mensagem. Oi, Lucas, meu nome é Amanda, sou de São Paulo, capital. Bom, eu vim aqui compartilhar com vocês alguns dos relatos, as experiências, né, que eu e minha família teve na casa que minha mãe deixou para mim e para minhas irmãs, né. Contextualizando, né, essa casa é uma casa que minha mãe comprou depois da separação dela e do meu pai, e desde quando a gente foi morar nessa casa sempre aconteceu muita coisa estranha, tá? Então hoje eu vou aqui compartilhar com vocês alguns dos relatos, porque se eu for contar tudo, eu vou ficar mais de 20 minutos aqui, 30 minutos aqui contando pra vocês. Mas assim, eu vou tentar ser bem resumir, porque são muitos. Primeiro, eu morei nessa casa sozinha, e quando eu morei nessa casa sozinha, eu tive muitas experiências ali que não dava pra explicar. Porém, uma delas que me impressionou muito foi no dia que eu dormi, né? Deixando aqui claro que eu até esqueci de comentar, eu perdi uma irmã num acidente de moto, né? Que é eu, minha mãe e mais 3 irmãs. Uma delas faleceu, né? E logo, anos depois, a minha mãe também faleceu. Então hoje é só eu e minhas 2 irmãs, né? E essa casa ficou para nós 3. Como eu falei, eu morei lá sozinha, e hoje minha irmã mora lá com meu sobrinho, com meu cunhado, com meus sobrinhos e com o meu cunhado, né? Eu moro em outra casa. Quando eu morei lá, aconteceu muitas coisas, e uma delas eu vou contar, que é o dia que eu fui dormir, eu fui deitar e eu dei aquela cochilada, sabe? Quando eu era cedo, comparado com o horário que eu dormia, então 9 horas era cedo. Então eu deitei e foi assim, eu deitei e cochilei, sabe? Fechei o olho, dormi. E nisso eu sonhei com a minha irmã que tinha falecido, minha irmã que faleceu. Eu não lembro o sonho, eu sonhei com ela. Quando eu acordei simplesmente com uma pessoa toda enrolada num lençol do lado da minha cama, no pé da minha cama exatamente. E era uma pessoa enrolada no lençol como se ela estivesse caindo, sabe? Ela estava encurvada como se ela estivesse caindo em cima da cama, sabe? Toda enrolada no lençol. E a atitude que eu tenho quando eu vejo essas coisas é até um pouco engraçada, mas não é que eu seja muito corajosa. É que é uma atitude automática minha, eu não sei explicar o porquê. Mas a atitude que eu tive, que foi na hora que eu vi, eu abri o olho bem assim, e aí eu fiz, não, sai fora, e voltei a dormir. Aí quando foi de madrugada, eu lembro que eu acordei e falei assim, gente, eu vi uma coisa, eu tenho certeza que eu vi alguma coisa aqui dentro. E, enfim, não quis ficar pensando muito, voltei a dormir, passei o dia no trabalho pensando e falei, quando eu voltar para casa vou fazer uma oração, e fiz uma oração.
E ajoelhei exatamente aonde eu tinha visto o negócio lá, que eu não sei exatamente o que eu vi. Eu sei que eu vi essa pessoa enrolada no lençol, né? E eu ajoelhei, senti um medo grande na hora que eu fiz isso, porque a sensação como se eu estivesse sendo assim observada por algo que tivesse com raiva de eu estar fazendo aquilo, sabe? E nessa hora eu tive medo, porque eu falei assim, eu não sei o que foi aquilo. Uma pessoa enrolada num lençol, no pé da cama, o que que é isso? Eu não sei. Mas eu sei que aquilo ali não era uma coisa não era uma coisa assim, né? Eu moro sozinha, quem tava ali? E sumiu, né? E a sensação de medo que eu tive foi tão grande, que eu tô contando aqui pra vocês, eu tô me arrepiando, foi tão grande que eu não consegui ficar com o olho fechado, eu orei o Salmo 91, eu levantei e comecei a falar em voz alta depois, eu orei o Salmo 91 e comecei a falar, você não é bem-vindo aqui, seja de onde você veio, pode voltar. E falei isso várias vezes. E vida que segue, fui dormir, né, minha rotina tal, passando isso. Na cozinha dessa casa tinha 3 banquinhos, aqueles banquinhos de plástico que encaixa um em cima do outro, sabe? Que inclusive era da minha mãe. Era meia-noite e pouco, levantei e fui beber água. Eu tava bebendo água, eu escutei os estralos desse banco, né? E eu fiquei olhando, até achei que tinha sido gato, porque eu tinha um gato bem gordinho, falei, é ele, normal, né? Casa ainda que tem gato, normalmente a gente escuta barulho dali e aqui quando vai ver é eles, né? Mas não era o gato. Tinha o barulho do banco estralando, como se tivesse uma pessoa sentando ali em cima. Só que não tinha ninguém, não tinha nada. E eu fui até de frente desse banco e fiquei olhando. E eu escutando os estralos, até falei pra minha irmã, falei, não tinha ninguém. E ela falou, não, Deus me livre, essa casa aí tem alguma coisa. Eu falei, deve ter. Outra vez. E nisso, assim, eu fui dormir, né? Eu escutei os estralos e fui dormir. Então, assim, é uma atitude que eu não consigo entender, tá, gente? Não é porque eu sou a pessoa mais corajosa do mundo, não. Mas é uma atitude que eu tenho, tipo, eu não vou ficar pensando nisso, não. Eu vou dormir. E outra vez, novamente, fui até a cozinha tomar um copo d'água. E eu olhei pra a porta lá dessa casa, ela é uma porta que tem aquele vidro que é um pouco embaçado, sabe? Aquele vidro que é um pouco fosco. Então, não dá pra ver exatamente as coisas, mas você consegue ver se passar alguém e tudo. E eu vi alguém no cantinho do vidro me observando. Só que a altura que o vidro começa, vamos dizer assim, não tem como ter sido meu cachorro. Porque meu cachorro, ele é baixinho, tudo. E dava pra ver que era o formato de um rosto de uma pessoa, como se estivesse ali no cantinho te observando, sabe? E eu fiquei olhando e eu olhei assim e falei, não é possível uma coisa dessa, cara. E eu juro, eu olhei e falei, não é possível isso. E fiquei olhando. Aí do nada, quando fui ver, eu olhei de novo, tinha sumido. Novamente eu fui até meu quarto, fui dormir, vida que segue, tal. Meu marido, ele chegou a dormir lá, né? Na época a gente namorava. A gente teve uma situação lá também muito difícil, que ele acordou no meio da noite com alguém enforcando ele. Ele ficou em desespero. O mais estranho foi que ele tinha um corte na mão que já estava meio que seco o corte, sabe? Um cortezinho que ele tava na mão. E tava seco, já tava bem sequinho o corte. Nesse dia ele acordou tão assustado com alguém enforcando ele que ele pulou da cama. Eu tive que segurar ele. Quando acendi a luz, estava cheio de sangue no chão daquele corte. É uma coisa assim, tinha sangue no rosto dele, tinha sangue no chão. A gente teve que sair de madrugada, 2 horas da manhã, para vir dormir na casa da minha sogra, porque ele não conseguia ficar lá. Nesse dia, realmente, eu também senti um pavor, assim, sabe, um medo, porque parecia que tinha alguém ali dentro, nervoso, sabe? É uma coisa muito louca. E agora minha irmã mora lá. E ela infelizmente, teve algumas experiências não muito agradáveis. Recentemente, ela mandou até mensagem pra mim. Eu não tenho essa mensagem porque eu troquei de celular. Mas ela mandou mensagem falando, Amanda, era 8 horas da manhã, eu tô deitada aqui e do nada passou uma pessoa no quintal. Só que como a cortina tava, né, fechada,
de dia, ela falou a cortina branca, né? Então dá pra ver, se alguém passar com a sombra, dá pra ver a sombra, né, da pessoa passando. Ela falou que passou pros fundos da casa, ela ficou em desespero porque ela falou, tô sozinha, não tem ninguém, os cachorros não latiam, ninguém me chamou, nada, entendeu? Pois ela ficou em desespero, eu tô contando aqui, tô arrepiada. Outra situação, faltou luz lá e ela falou assim que tinha 3 velas. Ela colocou 2 velas no quarto e uma na cozinha. Uma na cozinha não, uma no banheiro. Nisso, ela falou assim que ela esqueceu, sabe? Ela falou que olhou na cozinha e viu aquele clarão, como se tivesse uma vela. Só que ela falou normal. Ela nem lembrou que não tinha colocado vela lá, mas ela viu que tinha um clarão na cozinha. Aí quando ela foi se dar conta, que ela falou, tá, peraí, eu não coloquei vela na cozinha, como que tá claro? Meu sobrinho viu na hora que apagou. Sabe, eu tô falando e tô me arrepiando. Na hora que apagou, ficou tudo escuro a cozinha. Meu sobrinho virou pra ela e falou, mãe, você viu? Eu tô contando, eu tô me arrepiando. Aí ela falou assim, eu vi também, mãe, eu vi. Então, passou esses dias, ela contou pra mim, ela com muito medo. Ela falou pra mim, Amanda, esses dias eu sonhei com aquele homem, que ela falou assim, aquele homem da capa preta. Aí eu falei assim, ela falou, só que eu sonhei que ele ficava voando dentro do quarto, em círculo, sabe? Em círculo. Aí ela falou assim que não conseguia acordar. Quando ela acordou, gente, ela falou que tava ventando dentro do quarto. Ela falou que ela sentiu aquele vento como se tivesse um redemoinho dentro de casa, assim, não tô falando uma coisa forte, tô falando aquele vento, sabe, dentro do quarto. Ela falou assim, Amanda, não tem ventilador, a janela tava fechada. Ela falou assim que minha sobrinha acordou e falou, mãe, que é isso? Aí ela falou, é uma barata que tá voando, pra não assustar minha sobrinha, mas ela falou assim, Amanda, eu não consegui dormir. Eu tô contando aqui, eu tô toda arrepiada, gente. Eu até levantei da minha cama aqui, porque eu comecei até a sentir medo. Eu tô contando, vocês não tem noção, a minha irmã contando, ela falou assim, qualquer hora dessa, se eu não responder mensagem, pode vir aqui que eu tô desmaiada. Fora que ela contou recentemente que ela tava lá, 8 horas da noite, ela falou desse jeito, 8 horas da noite, ela tava brincando com meu cunhado, tipo, um jogando travesseiro no outro. Jogando travesseiro não, os dois brincando. Aí ela falou assim que do nada veio um negócio preto na janela, pulou no meu cunhado e caiu, e foi pra baixo da cama. Ela falou que era como se fosse um pano, uma coisa preta, pulou assim no peito do meu cunhado e foi pra baixo da cama. Meu cunhado virou e falou, você viu isso? Ela falou, vi. Aí ele, foi um gato. Ela falou, não foi gato. Ela olha debaixo da cama, só que a cama da minha irmã, aquelas camas box, quase rente ao chão, então nem os gatos lá da casa da minha irmã entram debaixo da cama. Aí ele falou assim, foi o gato. Ela falou assim, abaixa pra ver se foi. Ele falou, não, foi gato. Ela falou, abaixa pra ver se foi. Ela falou, não foi gato, porque que nenhum gato entra debaixo dessa cama. Essa cama é quase rente ao chão, não entra. Ele abaixou e falou, não tem nada. Falou que os dois não dormiu, porque ninguém sabe de onde veio aquele negócio. Ela falou assim, eu procurei se tinha algum pano preto, se tinha alguma coisa semelhante ao que a gente viu, porque não foi só eu que vi. O meu cunhado também viu, então não foi só ela, foi ele também. Porque bateu no peito dele, ele falou que viu na hora que o negócio preto pulou no peito dele e caiu no chão, entendeu? Gente, é isso. Eu tenho muitos mais relatos, mas é um pouco difícil gravar aqui. É isso, Zoucas. Um beijo pra todo mundo. E logo mais eu volto com mais relatos. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Por favor, não fiquem comigo, não vão embora, tá? Vai rolar, se tudo der certo. Vamos começar a fazer YouTube esse ano. E aí eu vou pegar os episódios, vou adicionar aqui também, junto com o que a gente já tem de Relatos dos Ouvintes. Normal, vai continuar igualzinho, só que eu só vou adicionar mais episódios pra quem quiser ver, né? Ver esse rostinho lindo. Imagina, em 4K. Talvez não 4K, né? Mas 1080p no mínimo. A gente vai conseguir com certeza. Então, enquanto isso, vai mandando relatos, que é muito importante. Lembrando, você não precisa ter uma história incrível, mas se você souber de uma história,
Pô, meu avô tem uma história. Pô, meu primo já me contou uma vez. Já é o suficiente. Tem uma lenda aqui na cidade do lobisomem. Pô, show, manda pra mim. Clica na descrição, manda que eu tô esperando. Mas manda mesmo, tá? Não vai fazer que nem esse pessoal que fala que vai mandar e não manda não, tá bom? Eu tô te aguardando lá no meu WhatsApp. E aí a gente se vê semana que vem. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.